Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber novamente em seus estúdios o professor doutor Fernando Codelo Nascimento. Codelo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui como professor convidado do nosso curso de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, na disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Obrigado pela sua presença. Carolina, é um prazer novamente voltar a Bauru, né? E principalmente cada vez que eu venho aqui gravar, por exemplo, um tema diferente que está alinhado ao curso, ok? Hoje vamos falar um pouquinho sobre melhoria contínua. Perfeito. Como o professor Codelo disse, o tema de hoje, para você que está nos assistindo, é melhoria contínua nos processos de auditoria, controladoria e finanças, que é justamente o nosso curso, né, de pós-graduação, onde o professor Codelo, nós temos o prazer de tê-lo aqui há quase 10 anos, já 10 anos, décimo ano, já professor convidado da disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Vamos trabalhar hoje, Codelo, como estilo de uma aula realmente. Ok. Né? Eu sei que você tem uma maneira muito própria de lecionar a disciplina de auditoria ambiental. Os alunos ficam meio assustados. O que vai vir aí nessa disciplina de auditoria ambiental? E você sempre provocando surpresas, causando inovação e sempre muito bem avaliado, muito bem quisto por todas as turmas anteriores. Estamos na 12ª turma, né, que você está tendo o prazer de lecionar, e todos muito, muito bem avaliados, né? Eu queria que você começasse falando sempre sobre o processo de melhoria contínua, né, que é a nossa proposta, começando pelo conceito de processo. Okay. Né? Qual é o conceito de processo dentro da melhoria contínua? Ok, Carolina. Antes eu gostaria, inclusive, de falar um pouquinho sobre a forma de como esses conceitos são passados em sala de aula. E vou fazê-lo aqui agora com vocês, né? Então, sempre buscar um pouquinho de criatividade. Para quê? Para que o aluno ele possa entender e absorver todos esses conhecimentos. Então, retomando a pergunta que você fez, processo nada mais é do que um conjunto de partes que são independentes, tá? E interdependentes, tá? E essas partes, elas partem de uma parte inicial, que são chamados de material que entra, e o que sai por meio de um processo. O que entra? Se a gente pensar numa indústria, se a gente pensar num comércio, né? Eu tenho matéria-prima, eu tenho insumos, né? Acontece alguma coisa nessa caixa preta que vamos chamar de processo, e vão sair o quê? Produtos, e olha que interessante, serviços. É lógico que se eu estiver na indústria, vão sair outros elementos, como, por exemplo, resíduos, refúgio, não interessa. Bom, dentro desse processo, hoje em dia, você tem que mostrar a melhoria de um estado inicial para um estado final. Hoje, aqui na FIB, a disciplina ela trabalha em cima de uma norma, no caso, a NBR ISO 14001, versão 2015, ou seja, nós estamos trabalhando em cima de norma atualizada e não em cima de normas obsoletas, né? E essas normas, como a norma NBR ISO 9001, também versão 2015, e a norma que é estudada aqui é de responsabilidade social, que é NBR 16001, responsabilidade de sistema de gestão, todas essas têm por trás um sistema de abordagem que é chamado de PDCA. E essa é a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje aqui quando se fala em melhoria contínua. Perfeito. Okay? Aproveitando essa definição bem acadêmica, né, de processo, eu queria que você falasse os elementos, né, que integram, que fazem parte de um processo de negócio, né? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando, e essas normas de trabalho, ela tem os elementos de entrada e os elementos de saída. Repetindo, nós já falamos as matérias-primas, os insumos, e aí tem o processo, e você tem, por exemplo, na saída, no caso, o produto, resíduo, pode ter efluente também, se for no caso de uma indústria, mas serviços. Agora, dentro desse processo todo, nós temos, por exemplo, a retroalimentação. Então, se eu tenho um serviço, que informações que estão saindo desse serviço que pode retroalimentar esse meu processo de forma a otimizá-lo? E essa retroalimentação vem do mercado, né? O mercado muitas vezes dá um input,
um pós-venda, por exemplo, pode retroalimentar um processo. Essa é uma das formas. Eu queria que você exemplificasse para quem está nos assistindo. Essa é uma das formas. Vamos colocar, por exemplo, uma empresa de serviço aqui, Exato. que lançou, por exemplo, conserto de máquinas ou de equipamentos. Perfeito. Não é? Então, o processo que ele está trabalhando é consertar equipamentos. Mas qual é, lá no fundo, o resultado desse serviço? Né? O cliente está satisfeito, mas o cliente também pode não estar satisfeito. Por quê? Ou a peça não foi colocada direito, ou o profissional não estava capacitado, ou a metodologia utilizada também não estava capacitada. Então, todas essas informações, ela pode retroalimentar esse serviço de tal forma que numa próxima vez, tá, esse serviço seja realizado com mais excelência. Aí parte para a remodelagem do processo. Isso o processo tem que sempre ser replanejado. Remodelado. Replanejado no sentido de cada etapa ela ser verificada. Será que eu estou fazendo de tal forma que o cliente seja atendido com excelência? E é o que hoje se chama a experiência do cliente, né? Sim, isso é... Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Já existem algumas ferramentas de qualidade que são utilizadas. Muitas pessoas chamam de vários nomes, né? Na área da qualidade, quando se estuda, chama QFD, Quality Function Deployment, significa a visão do cliente detalhada. Então, como essa visão do cliente detalhada em processo, ela pode vir para dentro da empresa como forma de melhoria contínua. Tá? Ela pode vir pelo próprio vendedor, pelo próprio assistente técnico, por quem está realizando o serviço, pelo próprio cliente. E essas informações, muitas vezes, elas podem ser de uma forma direta ou indireta. Pela própria postura do cliente, eu posso saber se ele ficou ou não satisfeito com aquele processo que foi executado na sua área. Ou seja, aquele serviço, e no caso uma indústria, aquele produto que ele recebeu. Então, essas informações, elas devem ser levadas de novo para dentro da empresa. Retroalimentar. Para retroalimentar. E um outro elemento que está faltando, que eu não falei, são os controles. Como que eu vou monitorar se esse processo está ok? Então, por isso são estabelecidos indicadores. Esses indicadores de qualidade, que podem ser de dois tipos, ele pode ser de qualitativo ou quantitativo. Perfeito. E quando a gente fala em indicadores, esses indicadores quantitativos, eles também podem ser de dois tipos, eles podem ser absolutos ou eles podem ser relacionais. Exemplo, adianta, por exemplo, um funcionário que está lá prestando serviço falar, quantas horas você trabalhou? Eu trabalhei 10 horas no equipamento. Ou seja, aquele equipamento foi medido só 10 horas, o outro trabalhou 20. Mas, a partir do momento que eu falo 10 horas, por homem trabalhado, eu consigo relacionar quem trabalha mais, qual tem mais produtividade ou não. Então, esses são os indicadores melhores para poder indicar se um processo está bem ou está ruim, ou se ele está sofrendo melhor ou não. Em relação à questão da melhoria do processo, Tá. exemplifique como os processos podem ser melhorados. Tá, então eu vou falar à luz da norma NBR ISO 14001, que é o que a gente faz aqui na auditoria, faculdade, da disciplina de auditoria ambiental. Tá. Perfeito. Então, primeira coisa, antes da gente falar dessa forma, há uma ferramenta chamada de PDCA. Tá? E antes que me pergunte o que é o PDCA, né? Isso vem na realidade, isso foi instituído nas ferramentas da qualidade por Deming, onde o P vem do inglês to plan. To plan significa planejar. O D é to do, significa fazer, realizar. O C é to check. Só que em português tem muita gente que fala checar. Não existe o verbo checar em português. Isso é um estrangeirismo, entendeu? O correto seria avaliar. Tá? E o último é to act, significa agir, mas o agir no sentido de melhorar. Então a gente fala, quando eu quero implantar a melhoria contínua, a gente fala rodar o PDCA, passar do P, D, C e o A. Então, por exemplo, uma ferramenta, portanto, que essas normas adotam, qual? A NBR ISO 14001, Sistema de Gestão 9001, Qualidade, NBR ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, e a NBR, essa não tem ISO, que é 16.000, Responsabilidade Social, elas têm no seu arcabouço, no processo que está por trás dela, o PDCA. Então, as empresas que implantam o seu sistema de gestão, elas são obrigadas a melhorar o processo entre um período de auditoria e outro. E o auditor, ou as pessoas que aqui fazem o curso, elas recebem esse embasamento para avaliar. Será que do período que teve a auditoria anterior e esse novo período, houve uma melhora contínua?
Mas aí, antes que você me antecipe, vou te antecipar você com uma pergunta, mas como é que eu posso medir isso? Exato. Como o PDCA pode ser aplicado? Isso. É isso então, que eu quero que você fale para quem está nos assistindo. Então, vamos falar um pouquinho do P, do tal do PDCA. O P, ele tem vários significados, e o aluno aprende isso na norma. Quando ele recebe a norma, ele vê, olha, onde a norma aqui fala no planejamento? Então eu pergunto para o aluno assim, olha, então, Carubino, quais são os verbos que significam planejar? Então, planejar, estudar, implantar. Ele vai identificando dentro da própria norma. Identificando dentro da norma os verbos. Quando ele encontra o verbo lá, implantar, ele sabe que naquele ponto da norma, ele precisa planejar. Olha que coisa fácil. Então, e aí você... E de quem é o papel de planejar naquele momento? Aí são dois papéis, nós temos bem claro, né? Primeiro, de quem aplica a norma. Quem que aplica a norma é a empresa, é a organização, seja ela uma indústria, seja ela, por exemplo, um comércio. Aqui, no caso, como o curso é voltado para a administração, para a área de finanças, um banco. Então, por exemplo, que atividades são importantes para o banco em que ele tem que planejar? Então, eu tenho que planejar, por exemplo, uma venda. Eu tenho que planejar, por exemplo, uma manutenção. Eu tenho que planejar, por exemplo, um atendimento a clientes. Então, no planejamento é uma atividade, ele sabe que está no primeiro P do PDCA, entendeu? Aí nós vamos falar da segunda letrinha do PDCA, que é a letra D, to do. Muito bem, adianta falar só fazer? Então, na norma vão aparecer outros verbos no infinitivo. Então, qual é outro sinônimo de fazer? Implementar. E muita gente confunde, Carubino, e eu quero deixar claro nesse vídeo a diferença entre plantar e implementar. Um exemplo muito simples que eu dou em sala de aula, eu sempre repito isso há muito tempo, eu falo assim, olha, quem tem filho? Ah, muito bem. Então vamos aprender a diferença entre implantar e implementar aqui. Ah, 7 anos tem meu filho, beleza, como é que chama? Joãozinho. Então, você na sua casa, tua esposa, fala para ele, ó Joãozinho, quando você levantar, o que você vai fazer? Você vai fazer as suas necessidades, vai tomar o teu café, vai voltar e arrumar a cama, ok? Pergunto, está implantado nessa casa a disciplina de se arrumar a cama pela criança após tomar um café? Está implantado. E aí a gente vai verificar o seguinte, no primeiro dia a criança faz, no segundo dia ela faz, no terceiro ela esquece, no quarto ela faz, no quinto, no sexto ela esquece, aí no 10º faz, esquece mais 7. Está implementado? Não. O que é implementar é colocar em prática de forma habitual. Essa é a grande diferença das organizações que querem implantar melhoria contínua. É por isso que existe a norma para regrar. A norma, ela regra, né? Ela mostra o que deve fazer. Ela mostra o procedimento. Olha que interessante, né? Quando a gente fala em norma, a norma sempre fala o que. Quem é responsável pelo como, a metodologia, é você. Você que está implantando essa norma é responsável por esse como. Tá? Então, o D então, significa colocar em prática. A penúltima letra, que é o C, o check, significa então avaliar. Aí eu tenho que me valer de indicadores que nós comentamos na melhoria contínua. Esses indicadores que eu vou estabelecer. Pode ser, por exemplo, o indicador, o número de vendas que eu tenho por hora, por número de funcionário, ou no caso de uma produção de uma indústria, a quantidade de material produzido por quilo, por hora, por valor monetário. Eu tenho que estabelecer um indicador para ver se eu estou atendendo quem? Se o que foi executado foi de acordo com o que foi planejado. O tempo de atendimento de um cliente. Todos esses exemplos que você está dando. Indicadores. No banco, por exemplo, que indicador que você tem lá, Carolina? O tempo de atendimento de um cliente é um indicador. E você estabelece o tempo, 5 minutos, 10 minutos. Para cada processo um tempo médio. Para cada processo um tempo médio. Então, veja, você planejou esse tempo, você executou, aí você vai verificar, será que o tempo foi realizado tal qual planejado? E aí você entra a última letrinha da melhoria, nesse caso PDCA, que é a letra A, significa agir, onde eu vou verificar o real versus planejado. E vou verificar. Se, por exemplo, pode acontecer, olha, estou demorando, precisa melhorar, que aquele número não está igual. Que é o desvio. Que é o desvio. Então, diante desse desvio que você determinou, você vai pesquisar uma coisa e falar de causa. Vamos chamar de causa raiz. Que nós já falamos em outros programas aqui. E aí eu queria emendar a pergunta, as demais ferramentas
para que eu possa avaliar essa melhoria contínua. Por exemplo. Pensando na causa raiz. Então, por exemplo. Eu sei que tem outras ferramentas que você vai explicar para nós. Nesse caso, o que está acontecendo? Nós estamos verificando que houve um desvio, houve um problema. Eu tenho que identificar por que esse número não foi atingido, esse índice não foi atingido, esse indicador não foi atingido. Aí eu tenho que me valer de ferramentas. Uma delas, que é o brainstorm, é uma ferramenta que busca causas. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta de divergência que permite você determinar possíveis soluções para isso, ok? O interessante é que eu posso usar uma segunda ferramenta para pesquisa, que é a técnica dos 5 P's. O que é que a pessoa fala em casa, as crianças? Papai, mas por que o leite é branco? Ah, mas por que a vaca põe leite? Mas por quê? Ou seja, se eu pesquisar 7 vezes, ou 5 vezes pelo menos, fazendo o porquê, diz a teoria que você consegue chegar na causa raiz. Então, no caso desse exemplo, nós estávamos trabalhando desse número que deu divergência no número de atendimentos, deve-se buscar uma causa raiz, adotando uma ferramenta que pode ser o brainstorm, pode ser a técnica de 5 porquês, ou até uma variação do brainstorm, que é chamada uma técnica de relação forçada. Essa técnica é interessante. Depois podemos até fazer um dia só dessas técnicas, né? Seria fazer o seguinte: você dá um estímulo para facilitar a memória das pessoas a gerar outras possíveis causas ou possíveis soluções, ok? Então, detectado então as possíveis causas, se propõe soluções. E essas soluções podem vir por novas ferramentas, né? Pode vir também pelo próprio brainstorm, ou pode vir por uma ferramenta de qualidade que ela é fantástica, chamado diagrama do 6M. Entendeu? Onde eu vou identificar nesses problemas, peixe, né? Que é chamado de espinha de peixe, Chikawa. Diagrama de Chikawa ou diagrama de 6M. Eu vou verificar, será essa causa desse problema, desse processo que está na melhoria contínua? Primeiro M, está na mão de obra. Está, por exemplo, na metodologia que foi adotado, o procedimento que foi adotado. Está, por exemplo, na matéria-prima que estou trabalhando ali. Ou equipamento, de repente, a pessoa, equipamento é um telefone que não está adequado. Não fez a manutenção devida. Ou não fez a manutenção devida. Está, por exemplo, na medida, na forma como foi contado o tempo. De repente era para contar em segundo, ele contou em minuto. Mensurou errado. Mensurou errado. Aí seria o método. E por último, por exemplo, as condições, a gente chama de meio ambiente, as condições ambientais, que podem também dificultar aquela mensuração. Por exemplo? Por exemplo, o calor. A umidade. A umidade, porque o calor está difícil naquela sala, então a pessoa ficou meio indolente ao atender o cliente. O excesso de frio. Pode ser, tudo isso. Então veja que você tem ferramentas que vão lhe ajudar na melhoria contínua, de forma a detectar problemas possíveis naquele processo que você está estudando. Ô, Codelo, agora eu queria que você explicasse, em cima do PDCA, que é a nossa proposta de conversa hoje, o PDCA poderia ser aplicado a organizações que passaram por um processo de auditoria? Com certeza. Veja, primeiro, se a gente partir do pressuposto que as empresas que já adotam o sistema de gestão, quais, eu vou sempre refrisar, os da norma NBR ISO 14001, que é a parte de gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, NBR ISO 9001, que é a parte de sistema de gestão da qualidade, e a NBR 16001, que é de responsabilidade social, necessariamente elas já têm que aplicar. Mas vamos fazer a gente fala assim, uma elucubração aqui, pensar. A minha empresa não tem nenhum sistema de gestão aplicado, né? Ou seja, ela não tem ideia de certificação, nada. Será que ela poderia usar essas ferramentas? Sim. Isso é exemplificado em sala de aula. Você pode usar até na própria vida pessoal. Vamos supor, você que está aí para casar, você que pretende mudar de emprego, você que pretende adquirir alguma coisa, você pode rodar o PDCA. Então, planejar, por exemplo, comprar um carro. Bom, beleza, então eu tenho que estabelecer para esses objetivos o que eu preciso fazer para comprar um carro. Primeiro, será que eu trabalho? Será que eu tenho recurso? Então você vai começar a questionar para você planejar aquilo para atingir aquele objetivo. Então você planeja comprar o carro objetivo maior, então eu vou planejar, eu vou emprestar dinheiro do meu tio, eu vou arrumar um emprego novo, eu vou tentar conseguir um novo aumento. E aí você vai colocar em prática isso.
colocou em prática, aí você verifica, olha, arrumei o trabalho, mas o quanto eu ganho não está adequado, não tenho recurso para adquirir aquele bem. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Olha, novamente, aquelas ferramentas que nós comentamos. O brainstorm, 5 porquês, para encontrar outras formas de corrigir esse desvio, de tal forma que eu adquira, eu consiga chegar ao objetivo final. E aí, ó, consegui. De repente, consegui comprar o carro. Poxa, aí eu vou melhorar. Mas eu acho que o ano que vem posso comprar um carro melhor, ou daqui a 2 anos, melhorar esse carro. Roda de novo Roda de novo PDCA. E há algo interessante, sabe? Que funciona assim. Tem muitas empresas que a gente fala que o tipo de gestão que ela possui, e isso é observado nos processos de auditoria, e os alunos daqui, quando fazem o curso, de uma forma prática, eles percebem isso rápido. Quando ele chegar, por exemplo, numa empresa, ele vai observar isso. A gente chama de empresa serrote. Você já deve ter observado na sua vida pessoal, principalmente profissional. Já observou que tem empresas, quando ele fala assim, ó, vai ter uma auditoria semana que vem. Nossa senhora, é uma movimentação na empresa, arruma todos os indicadores, todo o papel lá, beleza. O auditor foi embora, desmobiliza tudo. Por que isso, Corielo? Então, isso acontece... Isso acontece mesmo, né? Aí prática, vai ter uma nova auditoria, arruma tudo e depois cai. Então, se você observar, são dentes de serrote. Pergunta. E nós começamos hoje falando aqui, tá? Está na diferença de 2 verbos. Implantar e implementar. Essa é a grande diferença. Agora, a prática... Vai cair nessa, sim, nessa diferenciação. Por exemplo, será que está implantado um sistema de gestão naquela empresa? Está. Está implementado? Não. É o caso da criança. Ela sabia que deveria arrumar na cama, mas não arruma. Aí, não tem a habitualidade de execução. E aí? Tinha alguém por fora que deveria gerenciar isso? O pai, a mãe, o irmão mais velho. Na empresa? Com os indicadores. Na empresa tem os indicadores. Eles, por meio do monitoramento, que é a letra C do PDCA, eu consigo avaliar se o realizado está igual ao planejado. E aí corrigir os desvios. Então, realmente, o PDCA é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer organização, inclusive na vida pessoal. Tá? E ajuda e muito. Corielo, tem que reservar um tempinho para falar um pouquinho do nosso curso. Vamos falar. Eu acho que foi muito legal essa mini aula, vamos dizer assim. A gente, a partir de agora, vai escolher alguns temas e eu quero trazer você de novo ainda nesse período que você vai estar aqui conosco, né? São 3 semanas, essa é a 2ª semana, e a gente falar de outro tema, estilo aula realmente, para que quem está nos assistindo aqui no YouTube, né? Ou mesmo no canal 14 da NET, no nosso mundo acadêmico, possa entender a qualidade de ensino que nós estamos trazendo aqui para o nosso curso de pós-graduação. É um professor pós-doc, que tem artigos escritos no mundo inteiro, né? E que está aqui conosco há 10 anos, lecionando a disciplina de auditoria ambiental e responsabilidade social, e tem esse nível de conhecimento. E nós aqui na FIB, eu enquanto coordenador, prezo muito em trazer profissionais igual a você. Eu queria que você, nesse final de bate-papo, falasse um pouco da sua aula. Eu sei que a sua aula tem uma metodologia um pouco diferente. Quando o aluno pega lá o conteúdo, né, a disciplina, e vê a grade, né, a ementa do seu curso, fala, meu Deus, isso aqui vai ser uma enxurrada de teoria que eu não vou aguentar ficar sábado o dia inteiro aqui. Então fala para quem está nos assistindo como é que você trabalha esse conteúdo, né, durante as suas aulas de auditoria ambiental e responsabilidade social. Carolina, foi bom você fazer essa provocação, é interessante, sabe? E isso vai me remeter ao passado. Eu sou engenheiro químico, completei esse ano que passou agora 40 anos de engenharia, né? Mas eu tive uma formação muito eclética, sabe? Muito variada também. Eu nunca me esqueço, quando eu estava na Dupont, trabalhei na Dupont por quase 20 anos, e aí uma vez um grande amigo meu perguntou assim, mas Fernando, você, eu chamo também de Codelo, né? Na época chamava de Codelo, meu nome é Fernando Codelo, mas você tem que manter o foco. E hoje a gente vê que o mundo mudou. E o mundo hoje quer uma pessoa eclética, uma pessoa que sabe jogar em todas as pontas, né? Então, eu recebi um desafio naquela época, estou falando de 1988, 85, né?
que era o seguinte, eu tinha que dar curso de tintas para pintores. Então, é interessante, né? Eu nunca me esqueço de uma cena em que eu cheguei numa empresa de ônibus grande em São Paulo, né? E naquela época, como engenheiro, eu colocava, não tinha hoje, como tinha hoje, tudo internet, tinha os diapositivos, para quem não sabe, chamar de slide. Então, eu tinha aqueles carrossel de slide, e aí, por exemplo, uma multinacional, ela tinha uma fitinha cassete. Ora, era sincronizado, eu passava o filme, soltava o som, né? Então, eu fui lá, debaixo do braço, e tinha umas transparências, que você fazia com canetinha. Cheguei lá na empresa, muito bem. Primeiro que não tinha uma sala de aula, né? Esse estúdio é muito maior que uma sala de aula. Eu tinha uma sala que era 1 por 1, para mais ou menos, 2 por 2, pequenininho. Aí me aparece lá 4, 5 pessoas, pintores que não sabiam ler nem escrever. E aí? Dormindo. E eu o que fazer? É essa aí. Então, essa provocação fez o seguinte, eu nunca mais vou querer aluno, quero aluno participando de sala de aula. Então, de que maneira tornar a aula mais ativa? E como é que se atua nisso aqui na pós-graduação? Por isso, fui fazer o curso de criatividade nos Estados Unidos, entendeu? Na Universidade Estadual de Nova York, a SUNY, e até hoje eu adoto essa técnica. Então, quando o aluno olha, como você falou, aquele cabedal de conhecimentos que está ali naquele plano de curso, naquela ementa, então eu mostro para ele que existem formas diferentes de aprender. O aprender, o aluno tem que se inteirar, ele tem que gostar, tem que fazer com prazer. Então, são técnicas criativas, onde o aluno, sem perceber, ele está aprendendo. Como nesse bate-papo que nós fizemos, sempre através de exemplo. Então, é teoria, 5 minutos e 10 minutos de exercício. 5 minutos, 10 minutos de exercício. Então, ele se envolve numa parte prática. Vivência, né? Vivência mesmo. Onde você aproveita... Dinâmicas de vivência. Dinâmica de grupo, onde você aproveita o conhecimento dele, da vida pessoal e traz para dentro da norma. Isso é difícil trabalhar em auditoria assim normalmente, né? Sim, e você Carolina. consegue trabalhar muito bem isso. Aliás, amanhã vai ter uma aula sensacional com eles, vão aprender mapeamento de processo, onde eles vão se divertir e, principalmente, aprender. O aprender, a conseguir reter esses conhecimentos é algo difícil. Mas quando você leva o espírito da criança, a criança, seguinte, na criatividade, fala assim que a criatividade, ela é função de 3 coisas. Já disse, tem outro vídeo aqui, por exemplo, do conhecimento, da parte da imaginação, entendeu? E agora me falhou, conhecimento, a imaginação e da avaliação, a capacidade de avaliar. Os adultos avaliam muito bem, têm conhecimento, mas eles acham que não tem imaginação. A criança não tem conhecimento, a criança não tem capacidade de avaliação, mas ela tem imaginação alta. Eu falo, você dentro de você tem isso tudo. Então, quando você extrai da pessoa isso, ela volta ao estado lúdico de criança, ela aprende com prazer. E é isso que a gente faz no nosso curso. Codelo, a importância de uma pós-graduação, fala para quem está nos assistindo, nós encerrarmos o nosso bate-papo. E o que é a pós-graduação da FIB? Que você pode falar com muita categorização, muita propriedade. São 10 anos vivenciando como professor convidado todo ano aqui na FIB Bauru. Então, fala para quem está nos assistindo o que é a pós-graduação de auditoria, controladoria e finanças aqui da FIB. Para mim é um prazer ver a FIB. Primeiro, é um curso como se fosse uma aula particular. E isso é diferente de muitas pós-graduações. E você roda muito por aí. Eu dou aula né, no Brasil inteiro. Entendeu? No Brasil inteiro. Então, eu vejo aqui a diferença. O público é selecionado. Isso aí eu devo a você, Carolina, que faz essa seleção. Não entra pessoa aqui que não sabe o que quer. A pessoa aqui, ela está focada no curso, ela sabe que quer fazer aquele curso de controladoria, tá? E finança e o curso de auditoria. Então, isso já começa bem. Outro fator, você tem profissionais. Eu não tenho aqui no curso, eu não estou trabalhando somente com alunos. Então, são profissionais. Então, mesmo a pessoa que não trabalha, que não está na área, ela aprende com eles também, porque a prática do ensino, ele vai do professor para o aluno, do aluno para o professor e principalmente entre eles. E isso aqui é feito dentro dessa forma de aprendizagem. É um aprendizado onde há muita troca de experiência. E outra coisa também importante na pós-graduação, você traz profissionais que têm a vivência do mercado e não a pessoa que está somente no laboratório. Tá? Então, com isso, quem escolhe o curso da FIB está fazendo uma boa escolha, uma escolha de excelência. Eu sou professor há mais de 45 anos, tá? E posso referendar e recomendar o curso da FIB para você que está nos assistindo. Venha fazer o curso da FIB. Será um grande prazer tê-lo como aluno e uma das turmas. Codelo,
Obrigado mais uma vez. O tempo é curto, quando o papo é bom, né? Além de amizade que nós temos aí, são 10 anos de Fernando Codelo aqui no curso de auditoria e outros 10 anos virão com certeza. E foi um bate-papo diferente no dia de hoje. E vamos, na sua próxima vinda, programar o próximo em módulos, né? Isso. De conteúdo assim, como você falou do PDCA hoje, falar um outro conteúdo, que é isso que o público gosta. Vamos falar um pouquinho de sistema de avaliação, um desafio aí. Sistema de avaliação para a próxima entrevista sua, tá bom? Obrigado de coração você ter aceito mais uma vez esse desafio de estar falando aqui para os nossos telespectadores do mundo acadêmico da TV FIB. Eu que agradeço, Corvino. Obrigado. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.